Cafarnaum, ali, na Cafarnaum, tinha um general. E esse general ouviu muito falar desse Jesus, desse homem. E quando o general ficou sabendo que ele voltou da Judéia, que ele voltou da Galileia, ele pegou o cavalo dele, juntou os homens e foi até Jesus. Porque ele dizia que ele tinha um filho que estava quase à morte. E esse general então foi e se prostrou ao pé de Jesus. Então aí, meus irmãos, nós entramos no segundo sinal, a cura do filho do oficial. Esse homem prostrou aos pés de um general, um homem nobre. O que se passava com o oficial do rei? O oficial do rei era uma autoridade. Ele tinha soldados ao seu comando. Era romanos. Como um homem nesse pode, com esse grau social, se prostra ao pé de umas pessoas que dizia lá em Nazaré que era carpinteiro, que era apenas o filho de José. Mas o general, um homem nobre, um homem que tem poder de decisão de vida e de morte, ele se prostrou, ele ficou sabendo que Jesus voltou da Judéia e caminhou 40 quilômetros, de 30 a 40 quilômetros. E ele encontrou Jesus. Quando ele encontrou Jesus, ele se prostrou aos pés de Cristo. E agora sim, nós vamos ler esse trecho, na qual nós vamos meditar nessa palavra hoje, que é o segundo sinal descrito por João. E o propósito de João é mostrar que Jesus é o Filho de Deus, e que Jesus é o Senhor, e que nós todos um dia vamos prostrar aos seus pés. Então vamos ler o texto que está em João capítulo 4, do 46 ao 54. Se os irmãos tiverem a palavra, pode abrir sua Bíblia. Quem quiser acompanhar no telão, pode acompanhar no telão, não tem problema nenhum. Eu vou tomar um gole de água aqui. Espera um pouquinho, irmãos. Olha lá. Tudo que eu disse lá no contexto, nós vamos ler agora. Mais uma vez, ele visitou Canaã da Galileia, aonde tinha transformado a água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado da Galileia, vindo da Judéia, lembra do mapa? Vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar o seu filho, que estava à beira-morte. Versículo 48 diz: e disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. E Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. Aleluia. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. O versículo de número 51 diz assim: estando ele ainda a caminho, os seus servos vieram ao seu encontro com a notícia de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que hora o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, a 1h da tarde. O versículo 53 diz assim: então o pai percebeu que aquela hora era exatamente a hora que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram, e ele e toda a sua casa. Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galileia. Abaixe suas cabeças, vamos fazer uma oração agora. Senhor nosso Deus, obrigado. Estaremos agora, Deus, meditando na sua palavra. Fala com a tua igreja, fala conosco. Senhor, faça-me lembrar da palavra, faça-me lembrar dos detalhes, para que toda a igreja seja edificada e que o seu nome seja glorificado através dessa palavra. Pai, no nome de Jesus é que nós oramos e dizemos amém. Amém, irmãos? Interessante esse texto. Interessante. O homem que saiu 30, 40 quilômetros de Cafarnaum foi para Jesus falar que o seu filho estava à morte. E Jesus então fala: vai,
que o seu filho vive. E ele de novo voltou. Ele queria levar Jesus, mas Jesus disse: vai que o teu filho vive. E ele creu na palavra e voltou de novo para sua casa. E antes dele chegar, ele encontra alguém vindo da casa dele dizendo: o seu filho vive. Então ele perguntou: que hora que ele ficou bom? Cerca de 1h da tarde. Ele lembrou: foi a mesma hora que Jesus disse: vai, teu filho vive. Há poder na palavra de Cristo. Quando Jesus abre a boca, ele sai poder. Sai poder. Jesus fala e acontece. Eu falo, não acontece nada. Mas Jesus fala, acontece. Se eu falar aqui, cuidado, não vai acontecer nada. Mas se Jesus falar, meu irmão, vai acontecer. Apenas uma palavra: vai. E ele obedeceu e foi, partiu. É esse coração que Jesus busca hoje. E as 3 atitudes do oficial que chamou a atenção de Jesus. 3 atitudes desse homem que chamou a atenção de Jesus. 3. Nós vamos caminhar aqui agora no versículo pausadamente, pouco a pouco, step by step. Vou falar igual agora o Enéas, bem devagar, para que não haja dúvida. Não é assim que o Enéas fala, irmão? Lembra do Enéas que fala assim? Vamos bem devagar, para que não haja dúvida. Primeira atitude: pediu para a pessoa certa. Eu sei quem eu vou buscar. Generais, soldados, cabo, tenente, junta os homens aí. Vamos para Canaã da Galileia. Por que, Senhor? Porque Jesus voltou da Judéia. E eu quero ir lá. Fazer o que, Senhor? Eu quero clamar por Ele. Porque eu sei que Ele tem a solução para o meu problema. Ele buscou a pessoa certa. Não chamou o fulano, o Bertrand. Muitas vezes nós falamos nossas coisas para pessoas erradas. E ao invés de ajudar-nos, atrapalha. Ele teria lá os conselheiros deles. Ele teria lá um grupo de pessoas que era conselheiro desse general. Mas eles não. Nesse caso, meu irmão, é Jesus. Há casos que é só Jesus. Há casos que nem psicólogo resolve. É Jesus. E Jesus quer uma atitude assim: que você saia e venha e prostre os pés dele. Vem na minha casa, Senhor, porque está quase a morte. Jesus quer isso. E mais uma vez ele visitou o Canaã da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei. Quem Jesus viu? O oficial do rei? Quem que Jesus viu? Ele viu um pai desesperado. Ele viu um pai desesperado, porque o seu filho estava quase à morte e já não tinha mais o que fazer. Ou seja, ele já fez de tudo. Jesus não viu um general, Jesus não viu os status que ele não carregava, as estrelas que ele tinha, e nem a capa que ele tinha de general, mas Jesus viu um homem desesperado, dizendo: Senhor, vem na minha casa, porque eu tenho um filho que está quase à morte. E quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, procurou e suplicou-lhe. Ele ouviu falar de Jesus e dos feitos que Jesus havia feito. Ele escutou-lhe, ele era o general, ele escutava: olha, Jesus curou, transformado em vinho. Jesus curou a filha de Jairo. Jesus ressuscitou a menina lá. Jesus multiplicou o pão, ele fez tanta coisa, e aquilo foi enchendo o coração dele de esperança, foi enchendo o coração dele de fé. E eu também preciso de Jesus. Ao ouvir falar, igual o caso da mulher lá do fluxo de sangue, que ouviu falar, ao ouvir falar, ele colocou fé e foi buscar esse homem. E quando ele encontrou Jesus no meio daquela multidão, a primeira reação do general foi: prostou-se, suplicou-lhe: vem na minha casa, porque tinha um filho que estava à morte.
O que é que pode estar a morte hoje na sua casa? O que é que pode estar a morte hoje na sua vida espiritual? O que é que pode estar a morte hoje na sua alegria, sua esperança? O que é que está morrendo em você? O que é que está morrendo em você que você sabe que está quase à morte? Quem sabe já não tem mais ânimo de fazer programas, objetivos, planos, esperança não existe mais. Isso dentro de mim, meu irmão, já está morrendo e eu sinto que está morrendo cada dia mais. Faça igual esse general. Prostra-se aos pés de Cristo nessa manhã. E diga: vem, Senhor, na minha casa, porque já está quase a morte. Glória a Deus. Ainda não morreu, mas está quase a morte. E Deus permite essas situações para que você valorize a graça dele, para que você valorize quão maravilhoso ele é. Mas não sai daqui sem convidar o Jesus para sua casa. Peça a Jesus. Pedir para Jesus foi a primeira atitude certa desse homem. Prostrar a Jesus. Assim somos nós. Assim somos nós. A segunda atitude desse homem foi deixar a incredulidade. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Interessante. O homem prostrado ali, com uma atitude linda, e Jesus fala: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Irmão Camilo, faz favor, vem aqui, irmão, faz favor, vou mostrar uma coisa para o irmão. O irmão Camilo agora é o general. E ele vem até aqui de mim, o Cristo aqui. Ele vem até mim, pedindo, clamando pelo filho. E eu falo assim, e disse Jesus: se vocês, eu estou falando para ele ou para vocês? Para nós. Amém. Amém. Jesus não falou para o general. Ele disse: se vocês, judeus, que se dizem conhecedores, que se dizem saber das Escrituras, que seguem as tradições judaicas, as leis mosaicas, se vocês não virem sinais de maravilha, nunca crerão. Olha este homem, romano, general. Se vocês, o que Jesus queria dizer com a palavra do versículo 28? Jesus estava dirigindo essas palavras aos judeus que pediam por sinais. Faça alguma coisa para que nós cremos em Ti, Senhor. Aquele homem não pediu sinal nenhum, ele simplesmente creu na palavra de Cristo. A incredulidade de Nazaré impediu que Jesus fizesse milagre em Nazaré. A incredulidade em Belém impediu que Jesus realizasse milagres em Belém. A busca pelo milagre pode ser um sinal do coração de incredulidade. Presta atenção, a busca pelo milagre e somente por maravilhas e sinais pode ser um indicamento dessa incredulidade de crer quem Jesus é e o que Ele fez por nós. Você vê por aí nos nossos dias as igrejas abarrotadas, pessoas buscando milagre, poder, milagre, mas não querem saber quem Jesus é e o que Ele fez por nós. E quando você vê uma atitude dessa, não há o que esperar a não ser de incredulidade. Não quero saber quem Jesus é ou o que Ele fez por nós. Não quero saber nem das suas palavras e nem dos seus ensinos, mas eu quero poder, eu quero cura, eu quero bênção, eu quero prosperar, eu quero fazer isso. Irmãos, Jesus não opera nenhum milagre quando Ele encontra incredulidade. Nazaré viveu com Jesus, caminhou com Jesus, era criança, cresceram junto com Jesus. Desde criança ele ouviu a história de que Jesus nasceu da Virgem, estava ali, mas não creram que Ele era o Filho de Deus, não creram que Ele era o próprio Senhor. Então a incredulidade pode muitas vezes indicar
A busca incessante pelas maravilhas e sinais de Jesus pode ser um sinal de incredulidade e não de vitória. Conhecer Jesus, sim, é um sinal de vitória. Saber quem Ele é e o que Ele fez por nós. Eu sei exatamente quem Jesus é e o que Ele fez por nós. E se nós continuarmos com esse coração, igual Jesus está dizendo, se vocês não virem sinais de maravilha, nunca querão. Porque se não acontecer nada, essa pessoa desiste da igreja. É verdade. Porque o que levou ela até lá foi fazer um milagre na vida dela. Se não aconteceu nada, ela vira as costas e vai embora. Vai embora. Aí depois você vai lá falar com essa pessoa para ir para a igreja. Igreja? Jesus? Não. Eu já vivi esse momento. Jesus não fez nada por mim. Jesus não fez nada para mim. Eu continuo na minha vida do mesmo jeito. Porque Ele só quer buscar os sinais e maravilhas. Mas eu peço a você que você venha hoje conhecer quem Jesus é e o que Ele fez por você. É esse o versículo que chama a nossa atenção. O general creu em Jesus, que Ele era o Messias. O general creu nas profecias. O general creu que a palavra de Cristo tem poder para curar o seu filho. Isso bastava para o general. Ele virou, obrigado Senhor, pegou o cavalo dele. Ele creu fielmente. Confiar em Jesus é outro ponto que chama a atenção de Cristo. Primeiro, levar a Jesus o seu problema. Segundo, é confiar nele. É deixar a sua incredulidade. Deixar as dúvidas de lado. Crer na palavra de Jesus. E Ele pode fazer algo maravilhoso para você ainda nessa manhã. Basta uma palavra dele, irmãos. Eu creio nisso. Deixa eu ver aqui. Confiar em Jesus. E disse-lhe o oficial: Senhor, desça antes que o meu filho morra. O general, ele é acostumado a mandar. Faça isso, faça aquilo, não é? Ele chegou em Jesus: Senhor, desça antes que o meu filho morra. Disse Jesus: vai. Agora o general falou: eu tenho que engolir seco, eu tenho que crer nisso. Porque eu sou acostumado a mandar. Não é? Eu sou acostumado a dar ordem. Agora ele fala: vai, o teu filho vive. O homem creu na palavra que Jesus disse e partiu. Simples assim. Eu creio, eu obedeço, eu escuto, eu ouço, eu vou. Eu tenho certeza que meu filho vai estar curado. E quando ele volta, de encontro com ele, o filho. Alguém da casa do filho, falando: olha, ele vive. As atitudes que chamou a atenção de Jesus foram pedir para Jesus, deixar a sua autoridade e confiar exatamente na sua palavra. Confiar que Jesus está bem pertinho de você. Posso até parecer longe, às vezes. Parece que está longe, Jesus, às vezes. Parece que Ele não me ouve. Parece que está tão distante. Mas Jesus está bem perto de nós. E Ele quer ouvir o seu clamor. Confia nele. Apenas confia em Cristo. E quais foram os resultados desse milagre? O resultado: e descendo ele logo, saíram ao encontro dos seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. O seu filho está vivo, está curado. Perguntou-lhe, pois, a que hora exata, ou que hora se achara melhor? E disseram-lhe: ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu nele, ele e tua casa, a sua casa. Jesus novamente fez esse segundo milagre quando ia para a Judeia, para a Galileia. A cura do filho aconteceu como? O rapaz ali, o general ali, vai, o menino está quase morrendo lá. Imagina a cena: Jesus e o general aqui, o filho quase morrendo lá com a febre, e Jesus fala: vai, o teu filho vive. Irmão, como explicar? O que aconteceu? Quando Jesus falou: vai, o teu filho vive, o que aconteceu com o menino? A febre foi embora. Como explicar isso? Como você explicar o milagre? Não tem como você explicar, nós explicamos um milagre. Simplesmente a febre parece que ouviu a voz de Cristo, baixou a cabeça e saiu. Sinto muito, não é você, hoje é seu dia.
Hoje não é o seu dia. E ela saiu, a enfermidade saiu, porque ela ouviu a voz de quem tem poder para falar. A cura, não tem como nós sabemos disso aí. Esse poder de 40 quilômetros de distância. Meu filho vai, teu filho vive. E naquela mesma hora, o que aconteceu nesse mistério aí, só Deus pode explicar. Isso já revela que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Senhor. E João quer que você preste atenção nisso, detalhe. Olha que poder. Que poder. Vai, teu filho vive. Na mesma hora que Jesus disse vai, a febre o deixou. A 40 quilômetros de distância. Você está aqui na igreja agora de manhã. E Jesus fala assim, ó, vai, que lá no Brasil já está tudo certo. Acabou. Porque a palavra de Deus tem poder, irmão. É nessa hora, nesse exato momento, explicar isso é impossível. Somente um Deus tem poder de realizar e de criar onde não existe. Somente Deus tem esse poder. A distância não é obstáculo para Jesus realizar milagres. A doença não é obstáculo para Jesus realizar milagres. Porque Ele é a vida e a vida está em Cristo. É exatamente esse ponto que João quer que você entenda, que não há distância. Jesus não está preso à distância, a tempo e a obstáculo. Ele é o Filho de Deus. Doença nenhuma, nada pode impedir o que o Senhor possa fazer. Porque não há impossível para Ele. Aleluia, Jesus. Não há impossível. E quando o general chega em casa, mas como assim? Explica para nós. Ele conta para a família, conta para a esposa, conta para todo mundo. E a família creu na palavra do general. É outro indício de crer na palavra. A família não viu ele lá dobrando diante de Jesus, mas creu que Jesus teve poder para isso. E esse segundo sinal, que diz no versículo 54, esse segundo sinal aponta quem Jesus é. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Senhor. Que não há barreiras, não há distância, não há obstáculo para Ele. Quando Ele diz, vai, é porque já aconteceu. Aleluia. Nós não podemos pedir por sinais para nós crer. Nós não podemos pedir por maravilhas para que nós cremos, não. Nós temos que crer no que Jesus é. O que Ele fez por nós. Que você creia nisso. Como Ele, o Filho de Deus. Aquele que veio, morreu por nós. E que se doou, que levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Creia na sua palavra. Não busca, não há que, você não está proibido de buscar um milagre, de você orar a Deus, pedir ajuda. Não está impedido disso, não é isso que eu estou falando. Mas é quando o seu desejo só crê em Jesus se houver isso. Aí você está errado. Eu só creio em Jesus se acontecer isso. Por que muitas pessoas hoje, eu falo assim, muitas pessoas sofrem, porque eles estão lá na igreja e de repente nada acontece na vida deles, não aconteceu nada. Eles saíram de lá sem saber quem Jesus é. Eles queriam somente ser beneficiados e saíram de lá sem saber quem Jesus é e o que Ele fez por você, no que Ele quer te transformar. Eu estou com um caso lá em Osaka, de um rapaz que chegou na igreja arrastando, misericórdia, gritando, Senhor, misericórdia. Uma pessoa que veio do mundo lá, veio arrastando, Senhor, não tem para onde ir. Ele parou na porta da igreja. Rapaz totalmente, nossa, perdido. Mas nós, a igreja, tem que ter o olhar de Jesus. Lá atrás, se Jesus trouxe até nós, recebemos Ele. O que Ele fez lá atrás, a igreja não interessa. Mas o que Deus vai transformar aqui de onde da agora para frente. É isso que nós queremos. O que Jesus vai fazer por Ele, da agora para frente. Eu disse para ele, jovem, o que você fez lá atrás, o que te trouxe até aqui, não quero saber. Jesus sabe. Ele te perdoou, é por isso que você está aqui. Mas você crê que Jesus pode fazer na sua vida agora para frente? Eu creio. Agora ele não perde um estudo bíblico, ele não perde um culto. Foi o único lugar que eu senti paz de verdade, foi estando aqui na igreja. Isso é crer na palavra de Cristo.
Não em busca de milagre, não. E eu creio que Deus vai transformar a vida daquele jovem. Como já está trabalhando já na vida dele. Pouco a pouco, ele está se acertando. Mas está bem perdido. Tem que ter paciência. Bem paciência mesmo. Muita paciência. Tá? Mas Deus vai trazer ele de volta. Eu creio nisso. Irmãos, conclui-se que os milagres mostram que Jesus é o Filho de Deus. Mas muitas pessoas procuram Jesus por causa de milagres e não querem conhecê-lo verdadeiramente. Isso mostra a incredulidade, porque é preciso ver sinais para crer no Senhor Jesus. O oficial do rei foi até Jesus porque ele creu na sua palavra. O seu filho estava doente e a sua família creu em Jesus como Filho de Deus. Olha aí. Jesus é o Filho de Deus. É isso que o texto nos mostra. Que Ele é o Filho de Deus e que a incredulidade, quando é muito exagerada em busca pelo milagre, mostra os sinais de incredulidade no coração. E não de conhecer quem Jesus é. Mas este general mostra que de fato eu creio na palavra de Cristo. Eu sei quem Ele é e o que Ele fez por nós. Jesus tem poder para realizar qualquer milagre e quando Ele faz, e de forma perfeita, e os resultados são extraordinários. Os milagres de Jesus são para que as pessoas creiam que Ele é o Filho de Deus e que tenham vida nele. É para isso que servem os milagres. Para mostrar para você que Ele é o Filho de Deus e que você tenha vida nele. Esse é o propósito de João. E quando a gente vê uma história como essa, é para você crer que Jesus é o Filho de Deus e que em Jesus há vida em você. Sem Jesus não há vida. É o que João fala no capítulo 1. Irmãos, agora eu quero já fazer algumas aplicações. Que eu não quero. Hoje eu gosto de fazer esse. Como é que fala? Essa expositiva de milagres, né? Por causa que acaba no dia. Bom, sim. Porque a exposição vai tempo. Aqui a gente começa hoje, termina hoje, vai embora, entregou já a comida, né? E tá tudo certo. Umas aplicações. O que essa história mostra acerca de Jesus? O que essa história mostra acerca de Jesus? Tudo que você ouviu, o que mostra? De fato, o que mostra para nós? Ele é o Senhor do espaço. As distâncias não são um obstáculo para Jesus. O oficial a 40 quilômetros veio até Jesus. E Jesus, com uma palavra apenas, disse: vai, que o teu filho vive. Eu não sei qual o problema que você tem. Talvez na sua casa, lá no Brasil. Apenas uma palavra de Cristo: vai, que já está resolvido. Glória a Deus. Ele é o Senhor que não tem obstáculo às distâncias. Jesus não está preso nisso. Jesus é Deus, Ele não está preso nisso. Basta uma palavra, e aonde você estiver, aonde for, uma palavra de Cristo, vai. E quando você for, você fala: como assim? Como assim? Bom, já aconteceu. Eu vou dar um testemunho para você rapidinho aqui. Já aconteceu comigo. De eu ir na prefeitura, eu vim ver como é que está a situação do meu imposto. Aí chega a pipocar a cabeça quando fala isso, né, irmão? Nossa, imposto da prefeitura, ó, a cabeça fica assim. Meu Deus, prepara para a bomba, né? Eu fiquei assim: nossa, prepara sempre que a bomba vai ser forte. Eu quis saber como é que está em conversar, né? Para não ficar assim. Consta que não tem nada aqui. Não tem nada devedor. Oh, meu Deus do céu! Eu pensei que ia pagar uma fortuna. Não, tá aqui, ó, pode ver, olha aí. Tá certinho, não tá devendo nada. Então quem pagou? Eu não fui. Irmão, o que aconteceu? Não sei. Será que alguém depositou para mim lá e houve erro? Não, tá certo. De acordo com o que a gente está vendo aqui, o senhor só vai pagar a partir do ano que vem, do mês tal. Mas é? Como assim? Aconteceu comigo. Este ano 2025, eu fui isento de imposto municipal. Como assim? Como assim? Não sei. Você está isento de imposto municipal. A partir do ano que vem você paga imposto municipal. Mas este ano você está isento.
Eu não consigo fazer essa contabilidade. Achar que está devendo milhões lá. Mas que alegria, né, pastor? Oh, meu Deus do céu, oh, Deus é bom. Você de lá dando glória a Deus, falando língua estranha. Eu saí de lá falando língua estranha. Oh, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Mas que Deus maravilhoso é esse, irmão? Porque não há barreira para esse Deus, eu não sei explicar para você. Se é um erro deles, não sei. Sei que até agora não chegou nenhuma cartinha para você, olha, nós erramos, desculpa aí, volta aqui de novo para nós conversar. Graças a Deus, irmão. Está amarrado no Jesus. Eu creio, hein? Irmãos, nada aconteceu. Essa história nos mostra que não há obstáculo para Jesus, não há distância, não há impossível. Eu não sei como é que está a sua vida espiritual, a sua vida conjugal, a sua vida com os filhos, eu não sei como é que está a sua casa, eu não sei como é que está, eu não sei, mas de uma coisa eu sei, uma palavra de Cristo é suficiente para curar e fazer milagre. Você fala, vai, porque Ele já ouviu a sua oração. Glória a Deus. Eu creio nessa palavra. Aleluia, Jesus. Faça, irmão, vai. Ele opera. Quem vai fazer o milagre é Ele. O impossível pertence a Ele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu não tenho poder, irmão, na minha palavra. Se eu fazer assim, ó, vai lá, irmão, não acontece nada. Mas se Jesus fizer isso, meu irmão, se Jesus ouvir minha oração e fizer alguma coisa, pode ter certeza, vai acontecer. Mesmo que ele vira sua carne de ponta cabeça, mas vai acontecer. Eu creio. Aleluia. Que maravilha, irmão. Uma outra ocasião, outra oportunidade, eu vou falar o testemunho do meu tio. Que ele com a garrafa aqui, e o irmão bateu nas costas, entendeu? Vamos lá pro culto? Ele. Culto? Garrafa, né? A 50 tem aqui do lado da mão dele aqui, né? O tio Debrando, né? E o irmão chegou, ô Debrando, vamos lá para a igreja, vamos lá. Ele, igreja, vamos. Foi o dia que ele se converteu, irmão. Foi o dia que ele se converteu. Estava aqui, ó. Ele tinha acabado de sair do boteco comprar uma piracilunga para ele 51. O irmão bateu, vamos lá no culto. E aconteceu comigo também lá no Brasil. Tinha um rapaz lá sem camiseta jogando bola na rua, batendo balãozinho na rua lá. Eu estava indo para a igreja a pé. Só Pedro, vamos lá para a igreja comigo? Essa hora, igreja? Você vai lá? Eu vou. Ele olhou para mim assim, parou, o Pedrinho, um homem branco, polaco. Espera aí. Foi lá, botou uma camiseta e foi no culto comigo. E se converteu. Coisas que Deus faz, irmão, que eu não consigo entender. Esse é o Pedrinho. E o Pedrinho, ele se converteu, depois ele foi chamar a amiga dele para vir no culto. A amiga dele se tornou uma missionária. Hoje ela é missionária da igreja. A amiga do Pedro que se converteu trouxe a missionária, que era amiga dele. Coisas que Jesus faz. Mas você que está vindo para o culto, não deixa de convidar, nem convida alguém. Nem que você falar assim, olha, eu vou comprar banana hoje, não vou. Não tem problema, mas convida ela. Convida ela, ela vai vir uma hora. Bom, a maneira de agir de Jesus era discreta. Jesus age de forma discreta. Ele não quer holofotes. Jesus não quer se aparecer. Ele age de forma discreta. Vai, meu filho. Ele não saiu espalhando. Eu curei o filho do general. Vamos fazer uma selfie aqui. Vamos tirar uma foto junto. Hoje em dia os missionários estão aí. Batiza 3 pessoas, já quer tirar uma foto junto. Que nós batizamos. Para! A glória é de Cristo, meu irmão. Jesus, ele não puxa, ele não quer status. Jesus, ele é discreto ao realizar um milagre na sua vida. Ele não sai falando para todo mundo. Simplesmente ele vai agindo na sua vida pouco, de forma discreta, sábia. E você vai vendo a transformação dia após dia, momento após momento. O segundo ponto. Cuidado, sua fé espiritual é mecânica. Nossa, o que é isso? Os nazarenos, os Belém, eles conviveram com Jesus. Isso aqui, irmão, significa o seguinte: é o desprezo pelo sagrado. Jesus estava lá em Belém, lá em Nazaré, e o povo desprezou ele. Esse não é o filho de Maria?
O seu pai não é o José, o carpinteiro? Não são os seus irmãos? Nós sabemos quem ele é. Vai embora daqui. Cuidado quando você despreza o que é sagrado. Quem sabe você tem uma Bíblia na sua casa e você a despreza. É sagrado. O culto, a igreja, é sagrado. Quando você fala, eu vou na igreja, presta atenção, é sagrado. Eu não vou na igreja não, porque... Cuidado quando você despreza o sagrado. A oferta é sagrado. Faz parte do culto a Deus. Que meu salário, vou dar o que eu vou dar para Deus aqui? É sagrado. Cuidado quando a sua fé se torna mecânica. Que tudo que você faz é mecanicamente. Hoje é domingo, eu tenho que ir na igreja. Tem que dar uma oferta lá, né? Fazer o quê? Tem que cantar um louvor, fazer o quê? Vamos lá na oração. Vamos lá fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Tem que ir fazer o quê? Quando isso se torna mecânico na sua vida, cuidado, está se tornando um nazareno que conviveu com Jesus, que viveu lá com Jesus, viu sinais, mas que desprezava o sagrado. Cuidado quando você fala, eu vou na igreja. Deus sabe por que você não veio no culto. Deus sabe. Ele não pôde estar mesmo no culto. Ele não desprezou o sagrado. Cuidado, porque tem muita gente passando aperto na vida. Por quê, pastor? Despreza o sagrado. Você acha que Deus vai fazer milagre se você despreza o sagrado? Olha o que aconteceu em Nazaré, em Belém. Nenhum milagre foi realizado porque o povo desprezava o sagrado. O sagrado. O sagrado. A igreja, sagrado. Não despreza o sagrado na sua vida. Mesmo que seja igual a viúva pobre. Ela deu tudo que ela tinha. Ela sabia que aquilo era um momento sagrado. Essas coisas são sérias, meu irmão. Eu quero que vocês prosperem, eu quero que vocês cresçam espiritualmente, eu quero que vocês cresçam financeiramente e que vocês venham aqui dar testemunho, irmão. A partir daquele culto, a minha vida mudou, a minha vida subiu, porque eu aprendi que agora em diante eu nunca mais vou desprezar o que é sagrado na minha vida. Eu aprendi. Você quer ficar rico? Eu estava vendo um vídeo de Elon Musk sobre a riqueza. Vocês querem ficar rico? Olha o que ele trouxe lá no vídeo. Vocês querem ficar rico? Vocês querem prosperar? Vocês querem ser felizes? Elon Musk disse, aqui está. Não sou eu, aqui está. Eu sigo isso aqui. Irmãos, e quando Deus fala, honrai pai e mãe, para que o seu dia se acrescenta na terra, Ele não está dizendo para os crentes fazer isso. É uma lei de Deus. Aquele que obedecer vai ser beneficiado. Seja lá o homem que for. Quando ele obedece a esse mandamento, ele será beneficiado. Porque é um sagrado. É um mandamento de Deus. Honrar, qualquer pessoa que honrar pai e mãe, ele está ouvindo, ele está obedecendo o mandamento de Deus. E toda vez que você obedecer um sagrado, você está ouvindo um mandamento de Deus. Cuidado com a sua vida espiritual mecânica. Isso pode criar uma incredulidade no seu coração. E nunca crerão. Jesus disse isso. E nunca crerão. Nunca virão, nunca verão, nunca vai de verdade sentir os milagres e as maravilhas. Nunca vai experimentar isso. Arranque do seu coração, em nome de Jesus, toda a incredulidade. Valoriza o que é sagrado na sua vida. A família é sagrada. É uma instituição sagrada por Deus. Valorize. Que valor tem isso na nossa vida atualmente? Na nossa vida hoje? Quais os valores que isso traz? Nós também vivemos uma fé dinâmica, que se caracteriza por conhecer mais e mais de Jesus. Nós queremos conhecer Jesus, quem Ele é, o que Ele fez por nós.
Exatamente esses valores que nós temos que absorver. Quem é Jesus? O que Ele fez por nós? Será que é de verdade? Será que eu estou pecando? O que a Bíblia diz, né? Antes de eu tomar qualquer decisão. Ele está atento a todas nós, independente de nossas condições sociais e econômicas. Jesus não está aí olhando para quem é mais ou quem é menos. No mesmo tempo em que Jesus atendia o general, Ele curou a samaritana. Jesus não faz essa acepção de pessoas. No mesmo tempo que Ele atendeu o general, Ele também curou a mulher samaritana. Jesus não faz acepções de pessoas. Seja lá quem for. Seja lá a sua vida como quem você é. Chega a Jesus. Nós estamos já encerrando aqui nossas aplicações. Jesus Cristo é o Filho de Deus. João quer provar isso para você. E sem Ele não há vida. Sem Jesus não há solução. Sem Jesus não tem esperança. É um vazio, é uma escuridão, é uma treva. É um barulho de mosca na nossa mente que deixa a gente perdido nesse lá fora. São barulhos de moscas que ficam zucrinando o nosso pensamento. Sem Jesus, nós estamos cegos, tateando pela vida. Mas com Jesus, Ele pode te dar vida, pode te dar direção, pode te dar o caminho e sabedoria para administrar todos os seus bens. Jesus não faz exceção de pessoas. Ele atendeu a mulher samaritana e Ele também atendeu um oficial do rei. Ele ouve quem está disposto a abrir seu coração para Ele. Ele está disposto a isso. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Irmão, que essa mensagem hoje fica no seu coração registrada aqui, com esses cuidados, com esses detalhes que nós pregamos aqui hoje, que isso fica no seu coração, que isso fica na sua mente, aquele vai e vem na sua mente a semana toda, e lembrando de cada detalhe que foi pregado aqui hoje. Aplique-se na sua vida. Faça como o general. Eu preciso fazer isso. Eu preciso de deixar de algumas coisas da minha vida, valorizar outras coisas e confiar plenamente em Deus na direção da minha vida. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé?